Olá, meu nome é Alexandre Henrique, iremos dar seguimento ao curso de Física, ao Física 4, o assunto será Dinâmica 1, aula de 1 a 3. Bom, dinâmica é o estudo das forças, das leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton e como que a força age em um corpo e qual é o resultado da força em um corpo. Bom, força é uma grandeza vetorial. Quando uma grandeza era caracterizada como vetorial, ela tem sentido, ela deve apresentar sentido, direção e o módulo. Bom, o sentido pode ser da esquerda para a direita, a direção pode ser de cima para cima, ou para baixo, para a esquerda, para a direita, na horizontal ou na vertical. O sentido, nesse exemplo aqui, ó, podemos dizer que de 10 newtons. Então, o sentido está sendo da esquerda para a direita, a direção horizontal e o módulo 10 newtons. Para a gente caracterizar uma força com todas as suas definições, precisamos dessas três grandezas, porque a força é uma grandeza vetorial. Então, pelo fato de ser vetorial, ela precisa ser definida nesses três requisitos: o sentido, a direção e o módulo. Esse seria um exemplo. Bom, força é o resultado de uma interação entre corpos, que pode ser de puxão ou empurrão. Pode puxar ou empurrar. A força ela pode ser diferenciada ou subdivididas em dois tipos diferentes: a força de contato, que é tração e contato, e a distância, que é força de campo. Tem um campo, não tem nada tocando naquele objeto, mas mesmo assim está apresentando uma variação na velocidade, o que está caracterizando que tem uma força presente naquele corpo. Isso é uma força de campo, não tem nada tocando, mas está apresentando um movimento naquele corpo. A força de campo pode ser a força peso, a força elétrica e a força magnética. Essas três forças não tem nada interagindo com o corpo em contato, mas dá para ver que está existindo um movimento, e se está existindo um movimento, está existindo uma força. Bom, iremos caracterizar cada força e depois vamos estudar cada uma mais intensificando o módulo, a direção, o sentido. Mas nessa primeira aula eu irei apresentar as forças que existem e que iremos estudar. Bom, existe a força peso, força que um ácido aplica no corpo. Por exemplo, aqui está a Terra. A Terra é um astro, então ela tem massa e por ter massa ela cria um campo gravitacional. Como está explicado aqui, a força peso é de campo. Então, ao redor da Terra existe um campo gravitacional. E esse campo gravitacional tem uma aceleração G, é a aceleração da gravidade. Mais para frente iremos estudar a gravitação e iremos saber qual é o valor do G. Mas é aproximadamente 10 metros por segundo, é a aceleração da gravidade. Bom, m é a massa de um corpo que está em órbita no campo gravitacional da Terra, e a partir do momento que esse corpo se apresenta no campo gravitacional da Terra, ele sofre uma força para o centro da Terra, sempre para o centro. É uma força, portanto, centrípeta, que existe para o centro da Terra. Se botar um corpo aqui, ele vai sempre direcionar para o centro da Terra, aqui também, porque os corpos que orbitam ao redor da Terra estão sofrendo a ação do campo gravitacional terrestre. O campo gravitacional é m gzão sobre a distância ao quadrado. Esse é o campo gravitacional. É a massa, a constante gravitacional e a distância ao quadrado. Portanto, quanto maior a distância,
menor é a força gravitacional, menor é o campo gravitacional naquela região. Ok? Então a força peso depende do astro. Diferentes astros têm diferentes forças gravitacionais. Por exemplo, a Lua é um astro, então a Lua também tem força gravitacional. A Marte também é um astro, então lá também existe força gravitacional. E a força gravitacional, a aceleração da força gravitacional depende da massa do astro. Massas diferentes de astros, forças gravitacionais diferentes. Por exemplo, o Sol tem uma força gravitacional que todos os planetas e satélites e estrelas orbitam o Sol por ter uma força gravitacional. Ok? Então vamos partir para a segunda força que eu coloquei aqui, que é a força de tração. A força de tração é uma força de contato, porque necessita ter contato com quem está agindo a força. Nesse exemplo aqui, imagine dois carros e nele existe uma corda. Esse carro está indo para a direita, enquanto que esse carro está indo para a esquerda. Ao ir para a direita, ele puxa essa corda. Então, essa força aqui é a força do carro B aplicando no carro A. Enquanto que essa força aqui, ó, é esse carro que está agindo nesse. Então, é a força de A aplicando no corpo B. Outro exemplo. Imagine que aqui é um teto, uma parede de um teto, e tem um fio e nele tem uma bola. Essa bola tem aqui seria o chão. Então, aqui é o centro da Terra. Essa bola tem uma força peso sendo aplicada para baixo, mg. Se ela tem uma força peso, ela está pegando essa força peso e aplicando nesse ponto na parede. Então esse ponto está tendo uma tração do corpo A na parede. Enquanto para que esse corpo não se solte e não caia no chão, ele está tendo uma atração dessa parede para o corpo. Então é a atração da parede no corpo, puxando para cima. Isso é uma interação entre dois corpos, é um par de ação e reação. Bom, força de atração sempre vai ter algo puxando, vai ter um contato puxando. Esse fio aqui é dito um fio ideal na física, na dinâmica. O que é um fio ideal? Todos os pontos do fio existe a mesma força. E ele não tem massa, é uma massa desprezível. É algo bem utópico, assim. É exclusivo para as questões, para deixar ela mais constante. Ok? Força de contato, que é a segunda força de contato. Ela pode ser aqui é um puxão, aqui também é um puxão. Então, aqui tem uma corda, está puxando essa caixa. Essa pessoa está puxando essa caixa, então está tendo uma atração da pessoa com a caixa. Aqui seria a caixa. Então, aqui está o peso da caixa, aqui está a normal, que eu vou falar da normal já. Normal da caixa. E se essa pessoa está puxando para cá, o atrito está resistindo ao movimento. Eu vou falar do atrito também já. O atrito está resistindo ao movimento, então tem um atrito. A força de contato é essa daqui, porque é uma decomposição da normal junto com a decomposição do atrito, que dá essa força normal. A força de contato. Essa força de contato é a decomposição da normal e do atrito. Então tem uma força de contato aqui. É assim que caracteriza a força de contato. Iremos falar da normal agora. Aqui eu vou apagar. A força normal, que é uma derivação da força de contato. Aqui é o eixo X, né? Então, o eixo Y, e que seria o eixo X. Aqui é a força de contato e esse aqui seria a decomposição. Então aqui, ó, força normal. O que é a normal? É contrária à tendência de penetração. Como assim? Sempre que há uma força, por exemplo, vou dar um exemplo. Exemplo 1.
aqui tem uma mesa e tem um bloco aqui em cima. Então tem o peso, aqui, e esse bloco está tendendo a penetrar na mesa. Ele está penetrando na mesa. Quando há uma penetração, existe a força normal. Então aqui seria normal. Como esse bloco está parado, então ele não está em movimento, essas duas forças estão se anulando, porque esse corpo está em parado. Se não tem a força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. E a aceleração e a massa têm o mesmo sentido, direção e o mesmo modo. Aceleração, o mesmo sentido e modo. Não, sentido e direção. Então, como o corpo não tem aceleração, então isso quer dizer que não tem força. A massa ele tem, não tem como deixar de ter massa um bloco. Mas se não tem aceleração porque o corpo está parado, então a força resultante desse bloco é zero, porque ele está em equilíbrio da força. Então, um anula o outro. Um outro exemplo que deixa bastante dúvida é quando o corpo está na vertical, exemplo 2. Por exemplo, aqui tem uma parede e aqui tem um bloco. A pessoa está empurrando esse bloco aqui, ó, para dentro da parede. Para onde seria a normal? Muitas pessoas pensam que é para cima, como sempre. Para cima seria a normal, mas não. A força normal é contrária à tendência de penetração. Então, se ele está penetrando para cá, ele está querendo penetrar na parede, imagina que eu estou empurrando aqui, ó. Se eu estou empurrando para cá, eu estou aplicando uma força na parede, a normal está vindo na minha direção. Então, a normal seria para cá. É contrária, aqui seria uma força biológica de uma pessoa. E a normal seria contrária à tendência de penetração. Eu estou aplicando uma força na parede e a parede está aplicando uma força em mim. Isso é um par ação e reação também. Bom, essa é a força normal. É contrária à tendência de penetração. Vamos para a força... uma terceira força. A força de atrito, que é uma ramificação, é uma decomposição da força de contato. A força de atrito é contrária ao escorregamento ou tendência de escorregamento. O que isso quer dizer? Vamos lá. Existem dois tipos de força de atrito. Existe a força de atrito dinâmica e a força de atrito estática. Dinâmica é algo que está em movimento. Então, se um corpo estava aqui, ele tem movimento, uma velocidade v e uma força também. Então, ele está com aceleração e uma força. Então, tem uma força resultante aqui. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se tem aceleração é porque tem uma força resultante, ok? Essa força resultante, porque ele está em contato com uma superfície, necessariamente vai haver uma força contrária a esse escorregamento, porque isso aqui é força dinâmica. Se está em movimento, se algo está em movimento, tem uma força contrária a esse movimento, que é a força de atrito dinâmico. Diferentemente, se algo está parado, imagine que esse bloco está parado. Iremos aplicar uma força aqui para ele começar a entrar em movimento. Antes de ele entrar em movimento, você tem que vencer essa força de atrito estático para que aquele objeto comece a entrar em movimento. Então, primeiro tem um atrito estático que está parado. Você tem que vencer esse atrito estático com uma determinada força.
Esse atrito estático depende da superfície. Quanto mais rugosa a superfície for, maior vai ser a força que você vai ter que aplicar para poder deslocar esse bloco com uma aceleração. Então, a força estática é um corpo parado em que você vai aplicar uma força e você vai ter que vencer esse atrito estático para poder começar a colocar ele para escorregar. Quando ele estiver escorregando com uma força X, ele vai passar a ter o atrito dinâmico. Porque o atrito não deixa de existir, o atrito vai continuar existindo aqui. Sendo que aqui ele estava parado e você venceu o atrito estático para começar o movimento do objeto. E com o movimento do objeto ele vai ter o atrito dinâmico. O atrito estático, a força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico. É mais difícil você começar a empurrar o objeto ou um objeto do que manter ele empurrando. Você gasta uma força maior para tirar aquele objeto da inércia, para tirar aquele objeto do repouso, para depois você gastar um pouco menos de força para manter aquele objeto em movimento. Em um movimento, podemos dizer que retilíneo uniforme, por exemplo. Você está aplicando uma força, mas aquela força está sendo constante. Então, a força do atrito estático sempre será maior que a força do atrito dinâmico. Isso é força de atrito. Bom, podemos dar alguns outros exemplos de como podemos colocar as forças de atrito. Um exemplo é esse da caixa, mas a gente usa a força de atrito diariamente para andar. Por quê? Porque quando uma pessoa anda, imagine aqui. Não, isso não parece um pé. Imagine que aqui é o tornozelo. Imagine que seria um pé, uma bota. Se para você andar, você tem que aplicar uma força no chão para que você vá para frente. Você vai para frente. Então, quando você está aplicando a força, você está aplicando uma força para trás. Essa é a força do seu pé. Sendo que aqui tem atrito. Então, você está tendendo a escorregar para trás. Ao botar uma força para trás, vem um atrito para frente. É isso que você faz andar. O atrito que faz você andar. Porque você aplica uma força para trás e a força de reação, que é o atrito, joga você para frente. Você pode pensar isso em um carro. Imagina aqui a areia e um carro está na praia. Como eu sei que a nossa força está sendo para como é que eu sei que a força de atrito, não, que a força que você está aplicando no carro é para trás e não é para frente. Não é a força que você está aplicando que está levando você para frente, e sim um atrito que leva você para frente. Porque quando o carro começa a andar em uma areia, você percebe que a areia é jogada para trás. Então, você aplica uma força para trás e o atrito que te joga para frente. Aqui é a mesma coisa. Imagina se fosse aqui a gente percebe que a força está sendo jogada para trás. Aqui também é para trás e o atrito que te joga para frente. Imagina nesse mesmo exemplo se aqui fosse asfalto, em que o atrito estático é maior. Ele ia aplicar uma força aqui para cá e o atrito, por ação e reação, ia jogar o carro para frente. Força de atrito é essa, e aqui é a força da combustão do carro, que gera na combustão, movimenta as válvulas, e as válvulas movimentam um eixo e o eixo gira essa roda. Então, ao girar essa roda, aplica uma força para trás e a força de atrito joga esse carro para frente. É assim que funciona a força de atrito para a gente andar. Outro exemplo da força de atrito seria um bloco em um plano inclinado, em que aqui tem um peso e aqui tem
aqui é o peso e aqui tem uma, como dizer, aqui tem uma decomposição do peso. Então aqui seria o peso x, é o seno do ângulo vezes o peso, certo? Então esse px está indo para baixo, então o atrito é contra a tendência de escorregamento, contra o escorregamento. Então se ele está escorregando para baixo, tem um atrito para cima. Ok? Então era isso. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula de Física 4. Ok? Tchau, tchau.